Deus é bom pra gente o tempo todo e a gente não percebe. Eu só em 2016 foi que eu percebi o quanto Deus ele foi bondoso comigo, apesar de eu ter passado por muito sofrimento nessa vida. Mas nesse percurso que eu passei pelo sofrimento da minha vida, eu não percebi que Deus estava me preparando para eu cuidar de uma criança com autismo. E a gente tem uma missão sim de cuidar. Então, como é que você vai cumprir uma missão se você não é preparado? Então, desde muito cedo, desde 5 anos de idade, eu não tive muito amor dos meus pais. Então, dali eu já aprendi o que era um abandono paterno e materno. Então, toda noite, aos 5 anos de idade, eu corria para o quintal da minha casa e olhava para o céu e perguntava a Deus o que é que eu fiz para estar merecendo aquele abandono, porque eu não tinha o amor dos meus pais e dos meus familiares como as minhas amigas da escola tinham. Mas aquilo ali eu aprendi com o tempo a superar, tá entendendo? E fui me fortalecendo nessa parte do abandono. A segunda coisa que eu passei na minha vida foi na escola. Na escola eu sofri muito bullying na escola. Eu sofria todo tipo de bullying que você imaginar. Sempre o pessoal mangando de mim, sempre me botando para baixo, sempre me humilhando, me dava vários apelidos. Pessoas que se achavam superior a mim para se sentir melhor. Sempre procurava me humilhar na sala de aula. Mas aquilo ali eu também fui me fortalecendo. Então, eu não sabia que Deus estava me preparando para hoje, né? Então, depois do abandono, do bullying na escola, eu passei aos 9 anos de idade, eu saí de casa para trabalhar, porque eu sabia que através dos meus pais eu não teria se eu não fizesse sozinha. Se eu quisesse uma coisa para mim, eu não conseguiria através dos meus pais. Eu tinha que correr atrás disso. A terceira coisa que Deus estava me preparando, eu aprender a lutar pelas coisas do meu filho. Eu tive que sofrer, passar na pele, para entender o que é que eu ia fazer lá na frente, certo? Então, nesse percurso, aos 14 anos, meus pais se separaram de vez e eu comecei a trabalhar definitivamente. Comecei a passar definitivamente. Nesse percurso eu trabalhava e não tinha casa, porque meus pais se separaram, me abandonaram, e aí eu aprendi a sentir fome, dormir na rua, sentir o medo, frio, abandono e tudo. Então, o que acontece? Então, com o passar do tempo, tudo isso foi me fortalecendo, certo? Então, eu ficava o tempo todo me perguntando, a minha vida inteira, com a autoestima sempre lá embaixo, sempre perguntando o que foi que eu fiz para merecer aquilo tudo. E nunca achava resposta. Não tem religião, não tem nada que lhe dê a resposta. Só o tempo de Deus é que vai dizer o que é que está acontecendo com você. O que é que o tempo de Deus vai lhe responder. O que aconteceu? Eu tive que passar por tudo isso para entender que em 2016, quando meu filho teve o diagnóstico de autismo, que eu já estava totalmente preparada para cuidar de uma criança autista. Por quê? O que é que uma criança autista faça? Quem é mãe aqui sabe. Muitas são rejeitadas pela família, pelo pai, né? Principalmente o pai abandona a criança. As crianças sofrem bullying na escola. Tá entendendo? As crianças, elas têm medo, as crianças autistas. Elas não têm noção do perigo, elas sentem frio, fome, não sabem dizer. Muitas vezes a gente adivinhar o que é que a criança autista ela está sentindo, ela está querendo. A gente tem que fazer vários métodos para entender o que é que ela quer. Meu filho mesmo, ele não sabe pedir às vezes as comidas que ele quer. Pronto, se ele quer comer cará com manteiga e sal, ele diz: eu quero comida com sal e manteiga. Então foi daí que eu comecei a entender porque eu passei por todo esse meu sofrimento na infância para eu poder saber criar uma criança autista. Então, tudo que eu passei, hoje eu sou forte para poder protegê-lo de todos os obstáculos que venham pela frente. Eu não tenho medo de ninguém que queira humilhar meu filho, tá entendendo? Eu sempre luto pelos direitos dele. Às vezes eu enfrento muitas barras pesadas, porque muita gente às vezes não aceita minhas palavras sinceras. Mas por quê? Porque eu já vim do passado sofrido. Deus já estava me preparando desde o passado e eu não sabia que estava sendo preparada por Deus. E a resposta só vem em 2016, quando meu filho teve o diagnóstico. E foi daí que eu comecei a perceber cada etapa da vida dele,
o que eu passei na infância, que Deus me preparou e me fortaleceu, que hoje eu nem me importo se a pessoa me abandona, eu não me importo se a pessoa me humilha, eu não me importo se eu sofro bullying, eu não me importo se eu sinto frio. Por quê? Porque Deus me preparou desde a infância para cuidar de uma criança autista. Então, se eu não tivesse passado por tudo isso, como é que eu ia saber o que era cada obstáculo que as crianças com autismo passam? Tá entendendo? Então, assim, é uma coisa que eu vou dizer para vocês, mamães. Não se desespere, não entre em depressão, procure ser forte, sempre converse com Deus, que a resposta sempre virá. Obstáculo existe sim, mas é para ele ser vencido. Você vai encontrar a resposta de cada coisa que você está perguntando, como eu encontrei. E me fortaleci. Hoje em dia eu não me importo mais com nada. Eu só tenho um foco na minha vida, que é cuidar da criança e proteger ela. E o resto, para mim, não importa. Eu tenho que cumprir minha missão de mãe. Uma missão que Deus deu especial para cuidar do anjo azul. Foi isso que eu coloquei na cabeça. Eu não fico me lamentando. Ah, porque eu sofro. Ah, porque não sei o quê. Porque não sei o quê. Não adianta. Deus estava ali preparando, me preparando desde a infância para eu aprender a lidar com a criança autista. E hoje eu consigo lidar com ela, mesmo com algumas coisas assim que eu ainda tenho dificuldade devido à mudança do comportamento dele. Mas a respeito das coisas que eu falei anterior, Deus me fortaleceu. Eu sei proteger muito meu filho. Se eu perceber que uma pessoa está querendo humilhar ele, eu já sei a arma de atacar aquela pessoa para não deixar humilhar ele. Tá entendendo? Crio ele sozinha, não sinto um pingo de falta do pai dele, porque eu fui abandonada na infância. Então eu sei como lidar com o abandono. Então eu faço de tudo para que ele não sinta a dor do abandono. Meu filho não sente a dor do abandono. Por quê? Porque eu tenho um filho de 22 anos que ele jura que é o pai dele. Então ele não pergunta pelo pai biológico. Então, se eu não tivesse passado por tudo isso na infância, como é que eu ia saber o que é lidar com abandono, com bullying, com frio, com fome, com não sei o quê? Porque a criança autista, muitas conseguem falar, mas outras não conseguem. Muitas sabem dizer que está sentindo frio, outras não falam. Os autistas não verbal, a mãe ela tem que estar sempre atenta para saber o que é que ela está sentindo. Então, através do que você passou,